Provérbios capítulo 15. Deus conhece o coração humano. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra ríspida desperta a violência. Nota de rodapé 1. As palavras pacíficas e sensatas de Gideão acalmaram a fúria dos homens de Efraim. Juízes capítulo 8, do versículo 1 ao 3. Provérbios 15, 18. Eclesiastes 10, 4. Em contraste, a palavra ríspida e irônica de Nabal enfureceu Davi. 1 Samuel capítulo 25, do versículo 10 até o versículo 13. A língua dos sábios torna o ensino interessante, mas a boca dos insensatos é fonte de tolices. Os olhos do Senhor estão em toda parte. Ele observa atentamente os maus e os bons. As palavras bondosas revigoram a nossa vida. Entretanto, o falar perverso desanima o espírito. O tolo despreza as orientações de seu pai, mas quem compreende bem a repreensão demonstra sabedoria. A casa do justo contém grande tesouro, mas os rendimentos dos ímpios lhes trazem preocupação. As palavras dos sábios divulgam conhecimento, mas o coração dos insensatos não procedem assim. O Senhor detesta as ofertas e sacrifícios dos ímpios, mas a oração dos justos é o seu contentamento. Nota de rodapé 2. Aqueles que estão afastados da verdadeira adoração a Deus também não terão suas orações ouvidas na hora da necessidade. O Senhor nem mesmo aceitará qualquer oferta ou sacrifício de pessoas que não o amam sinceramente. Provérbios capítulo 21, versículo 3, versículo 27. Provérbios capítulo 3, versículo 32. Eclesiastes 5, 1. Isaías capítulo 1, do versículo 11 até o versículo 15. Jeremias capítulo 6, versículo 20. Mateus 7, versículo 21. Mateus 15, versículo 8. O Senhor ama e ouve todo aquele que busca a justiça. Versículo 9 deste capítulo, Provérbios 21, 21, 1 Timóteo 6, 11. O Senhor odeia as trilhas dos perversos, mas ama quem segue a justiça. Há um severo castigo para quem abandona o caminho do bem, e quem não suporta ser corrigido encontrará a morte. O além e o inferno estão abertos diante do Senhor. Quanto mais os corações dos homens. Nota de rodapé 3. Nem mesmo no além ou abismo, em hebraico Abaddon. No inferno ou destruição, morte eterna, em hebraico Sheol. Em nenhum lugar há qualquer segredo ou pensamento oculto ao pleno onisciente conhecimento do Senhor. Jó 26, versículo 6, Salmo 88, Salmo 44, versículo 24, Salmo 139, versículo 8, Isaías 14, 15, Amós 9, 2. Abaddon é um dos títulos do diabo em Apocalipse 9, 11. Sheol e Abaddon aparecem juntos novamente em Provérbios 27, 20. Só o Senhor conhece perfeitamente a razão e os sentimentos mais íntimos de cada ser humano. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. A King James de 1611 traduz este versículo assim: Hell and destruction are before the Lord, how much more than the hearts of the children of men? O escarnecedor não gosta de quem o corrige, tampouco busca a ajuda dos sábios. A alegria do coração ilumina todo o rosto, mas a tristeza da alma abate todo o corpo. O coração que sabe discernir busca o conhecimento. Todavia, a boca dos insensatos alimenta-se de tolices. Todos os dias são tristes,
para os que mantêm o coração aflito, mas a vida é agradável para as pessoas que buscam alegrar a alma. Nota de rodapé 4. Mesmo sob a cruz da pobreza, enfermidades e aflições, os filhos de Deus podem usufruir a alegria de confiar plenamente no amor e no poder do Pai. 1 Pedro capítulo 1, versículo 6 até o versículo 8. É melhor possuir poucos bens com o temor do Senhor do que ser rico e viver infeliz. É melhor comer um prato de hortaliças onde há amor do que ter um boi cevado acompanhado de ódio na refeição. Nota JP 5. A expressão boi cevado ou boi gordo refere-se às melhores e mais caras partes do boi, bifes suculentos, reservadas apenas para pessoas e ocasiões muito especiais. Provérbios 7:14, Mateus 22:4, Lucas 15:23. A pessoa que se irrita facilmente provoca dissensão, mas o paciente acalma as discussões. O preguiçoso encontra obstáculos por onde quer que passe, mas a vereda dos justos é uma estrada plana. O filho sábio proporciona alegrias a seu pai, mas o insensato despreza sua própria mãe. As tolices alegram quem não tem bom senso, mas a pessoa de entendimento prefere as atitudes corretas. Onde não existe conselho, fracassam os bons planos, mas com a cooperação de muitos conselheiros há grande êxito. Expressar a própria opinião é motivo de alegria, e como faz bem o conselho certo na hora necessária. A pessoa sábia escolhe o caminho da vida que conduz para cima e assim evita as trilhas que descem para o inferno. Nota de rodapé 6. O caminho e caminho da vida são também nomes de Jesus Cristo. João 14, versículo 6. É a obra e a pessoa de Jesus que nos leva para cima, para os céus e para a plenitude da presença eterna de Deus, nosso Pai. Não são os nossos talentos, virtudes e obras que nos promovem ao céu e evitam que sejamos atirados ao abismo, inferno, morte ou separação eterna de Deus. Nossas atitudes boas são apenas demonstrações práticas da salvação que recebemos e da fé que foi implantada em nossos corações pelo Espírito do Senhor. Efésios capítulo 2, do versículo 8 até o versículo 10. O Senhor derruba a casa dos arrogantes. Entretanto, mantém intactos os limites da propriedade da pobre viúva. Nota de rodapé 7. Na antiguidade oriental, os proprietários de terras usavam marcar os limites de suas terras com amontoados de pedras. Quem movesse esses marcos do lugar original estaria correndo o risco de ser condenado por furto de terras. Provérbios 22, 28, Jó 24, 2, Deuteronômio 19, versículo 14. Abomináveis são para o Senhor os pensamentos dos maus, porém ele se agrada sobremaneira de palavras sinceras ditas com bondade. O avarento coloca sua própria família em apuros, mas quem repudia o suborno viverá mais e melhor. Nota de rodapé 8. O Antigo Testamento conta a história de como a cobiça de Acã foi responsável pela morte de toda a sua família em Jericó. E isso nos serve de alerta e exemplo contra toda tentação
de avareza. Josué capítulo 7, do versículo 14 até o 26. Semelhantemente, jamais devemos oferecer ou ceder a subornos. O final dessas antigas e desonestas práticas é sempre terrível. Provérbios 17, versículo 8, Provérbios 28, 16, Deuteronômio 16, 19, 1 Samuel 12, 3, Eclesiastes 7, 7, 1 Timóteo 6, 10. O justo medita antes de responder, mas a boca dos ímpios faz jorrar o mal. O Senhor está longe dos perversos, mas seus ouvidos estão próximos à oração dos justos. Um olhar amigo consola e anima o coração. Uma boa notícia revigora a alma. Quem acolhe bem a repreensão construtiva terá sempre lugar entre os sábios. Quem recusa a disciplina despreza sua própria pessoa, mas quem compreende a repreensão adquire ainda mais entendimento. A sabedoria ministra o temor do Senhor, e a humildade antecede a honra. Nota JP 9. Os mansos e humildes herdaram a terra. Mateus 5:5, Mateus 23:12, Lucas 14:11, Lucas 18:14, Tiago 4:10, 1 Pedro 5:6. A sabedoria se expressa de forma sincera, branda e bondosa. Provérbios capítulo 11, versículo 2. Provérbios capítulo 13, versículo 10.